Na temporada de 1970-1971, o Chelsea FC não era apenas um time de futebol, era um ícone cultural da vibrante Kings Road. Após o histórico título da FA Cup em 1970, o time azul embarcou em uma jornada ainda maior, a conquista da Recopa Europeia. Com uma visão romântica do futebol, uma mistura de extravagância, arrogância e um espírito de luta tenaz, derrotaram o gigante Real Madrid na final em Atenas, gravando seus nomes na história. Era uma geração de ouro, onde jovens não apenas jogavam futebol, mas viviam como estrelas do rock. Mas 50 anos se passaram. O brilho daquela noite mágica em Atenas já se apagou. Por trás daquelas medalhas de ouro, há reviravoltas do destino. Alguns se tornaram lendas imortais, outros encontraram a paz em terras estrangeiras, e também houve heróis que caíram antes do fim da partida. Vamos revisitar as vidas daqueles reis da Kings Road daquele ano. John Phillips, um galês de 19 anos, aceitou ser uma sombra discreta atrás do brilho intenso de Peter Bonetti. Na temporada 70-71, Phillips jogou apenas 14 partidas, principalmente quando Bonetti estava lesionado ou precisava descansar. Mas não subestime seu papel. Com uma altura ideal e braços longos, Phillips era um reserva de qualidade, sempre pronto para vestir as luvas e brilhar nos grandes jogos. A paciência de Phillips, em uma idade tão jovem, era uma qualidade valiosa. Ele aprendia todos os dias com o grande veterano para se aperfeiçoar. A vida de John Phillips após o futebol não foi alvo de muitos holofotes na imprensa. Ele continuou sua carreira no Chelsea por muitos anos antes de se transferir para times menores como Brighton ou Charlton. Fora dos gramados, Phillips optou por uma vida privada, longe da agitação do mundo do futebol moderno. Ele é o modelo dos antigos jogadores profissionais. Jogava por paixão, dedicava-se ao máximo e, ao se aposentar, retornava à vida de um homem de família comum. Sem escândalos, sem autobiografias chocantes, Phillips viveu uma vida simples, assim como a que levava no gol, sólida e despretensiosa. Parece que o papel de coadjuvante em campo se tornou parte de sua vida, transformando-o em um herói silencioso. No entanto, o destino o chamou cedo demais. Em 31 de março de 2017, John Phillips faleceu em sua casa após uma grave doença, aos 65 anos. Sua partida tranquila refletiu sua vida, deixando nos corações dos torcedores do Chelsea a lembrança de um goleiro leal e dedicado. Eddie McCreadie era o outro ponta, um zagueiro escocês de 30 anos, um dos jogadores mais antigos do clube. McCreadie era um zagueiro aguerrido e inteligente, com uma ótima leitura de jogo. Apesar de ter feito apenas 14 jogos na temporada 70-71 devido às lesões e à concorrência, sua influência no vestiário era inegável. Ele era como um irmão mais velho, um apoio moral para os jogadores mais jovens e uma ligação entre a comissão técnica e o time. O espírito escocês aguerrido de McCreadie sempre o impulsionava a lutar até a última gota de suor. Após se aposentar, a relação de McCreadie com o Chelsea mudou quando ele se tornou o treinador da equipe durante o período mais difícil do final da década de 70. Ele desempenhou um papel fundamental na reconstrução do elenco e na promoção do Chelsea à primeira divisão. No entanto, uma disputa sobre o carro oficial o levou a deixar o clube amargurado e se mudar para os Estados Unidos, rompendo relações com o Chelsea por décadas. Sua vida é uma história de amor próprio e princípios inabaláveis. Ele escolheu uma vida reclusa no Tennessee, longe de toda a agitação do futebol inglês. Hoje, aos 84 anos, Eddie McCreadie ainda vive nos Estados Unidos, carregando consigo memórias doces e amargas do time ao qual dedicou sua juventude, um herói que escolheu esquecer o passado para encontrar a paz interior. John Dempsey era o homem no coração da defesa, um zagueiro irlandês de 24 anos com uma aparência robusta e um estilo de jogo poderoso. Naquela noite mágica em Atenas, em 1971, foi Dempsey quem marcou o gol espetacular, um voleio fulminante raramente visto por um zagueiro, que abriu as portas para a vitória. As que trouxeram a vitória sobre o Real Madrid. Ele era uma rocha na defesa, nunca se esquivando de uma dividida e sempre se entregando por completo. O cabelo comprido e a barba espessa de Dempsey faziam-no parecer um guerreiro viking vagando pelo gramado londrino, e ele se tornou um símbolo da aguerrida equipe do Chelsea na época.
Após deixar o Chelsea, Dempsey levou seu espírito aventureiro para os Estados Unidos para jogar na outrora famosa Nashville, onde enfrentou lendas como Pelé e Beckenbauer. Mas o mais valioso sobre Dempsey reside no capítulo posterior de sua vida. Quando se aposentou do futebol, ele não escolheu os holofotes, mas sim compartilhar. Dempsey passou muitos anos trabalhando em um centro para crianças com deficiência e autismo. A imagem do outrora feroz e implacável zagueiro se transformou na de um homem atencioso e paciente, dedicado aos menos afortunados. O coração do guerreiro de ferro se revelou extremamente caloroso e bondoso. Hoje, aos 78 anos, John Dempsey vive sua velhice em paz, ocasionalmente relembrando a história do voleio em Atenas com o sorriso satisfeito de um homem que viveu uma vida plena, tanto dentro quanto fora de campo. Peter Bonetti, o gato, é o primeiro nome que devemos mencionar. A alma do gol. Na temporada de 1970-1971. Aos 29 anos, Bonetti estava no auge da carreira. Não tinha um físico imponente, mas, em compensação, possuía reflexos extraordinários e a flexibilidade de um verdadeiro gato. Ao longo da campanha da Recopa Europeia daquele ano, as mãos de Bonetti eram a última barreira, dando aos seus companheiros de equipe total tranquilidade para demonstrarem seus talentos. Ele era a personificação da dedicação e da lealdade, um herói silencioso que sempre sabia brilhar quando a equipe mais precisava dele. Sua atuação não se resumia apenas a defesas, mas à arte do julgamento e da coragem. Longe da glória dos campos de futebol, a vida de Peter Bonetti é um retrato de contrastes interessantes. Após pendurar as luvas, ele não escolheu o caminho de se tornar um técnico famoso ou um comentarista polêmico. Em vez disso, o lendário goleiro do Stamford Bridge passou um tempo trabalhando como carteiro na remota ilha escocesa de Mull. A imagem de um ex-goleiro de classe mundial que um dia enfrentou Pelé, agora entregando cartas de bicicleta na neblina, transmite uma estranha sensação de paz. Ele escolheu viver uma vida humilde, deixando de lado toda a fama para se integrar à vida comum. Ele ainda ama o Chelsea, ainda aparece em aniversários com um sorriso gentil, mas também aprecia a tranquilidade da velhice. O contraste entre o ágil gato, voando diante de milhares de espectadores, e o carteiro idoso e lento é a prova de uma alma bela, não limitada pela fama e pela fortuna. No entanto, a jornada desse grande goleiro teve que chegar ao fim. Em 12 de abril de 2020, Peter Bonetti faleceu aos 78 anos, após uma longa e corajosa batalha contra uma grave doença. Sua partida deixou uma tristeza sem fim, mas a imagem de o gato voando em direção ao gol será para sempre imortal. Stuart Houston, um zagueiro escocês de 21 anos, era um nome relativamente discreto naquele elenco repleto de estrelas. Nas estatísticas da temporada 70-71, ele não fez nenhuma partida, mas sua presença naquele grupo ainda faz parte da história. Houston era um jogador jovem na época, ansioso para se firmar, aprendendo com veteranos de nível mundial. Embora não tenha tido a oportunidade de jogar, os treinos com Osgood e Hudson moldaram seu caráter. Ele é um representante dos jovens talentos que precisam esperar por sua chance, experimentando a dureza do futebol de elite do banco de reservas. O destino não sorriu para Houston no Chelsea, mas abriu-lhe outra porta brilhante no Manchester United. Depois de deixar Londres, tornou-se um pilar dos Red Devils e chegou a integrar a seleção escocesa. Após se aposentar, Houston continuou sua ligação com o futebol como treinador, comandando o Arsenal, interinamente, e o QPR. Sua vida é um testemunho da vontade de superar as dificuldades. Se uma porta se fecha, derrube a parede você mesmo para encontrar outro caminho. Ele não se deixou abater pela decepção no Chelsea, mas a usou como motivação para se reerguer. Hoje, aos 75 anos, Stuart Houston desfruta da aposentadoria, olhando para trás em sua carreira com o orgulho de alguém que nunca desistiu. Paddy Mulligan é um lateral direito irlandês de 25 anos, um jogador formidável. Na temporada 70-71, disputou 17 partidas e marcou um gol. Mulligan não é apenas um defensor que sabe defender. Ele também tem uma mentalidade ofensiva moderna, sempre pronto para subir ao ataque e apoiar seus companheiros de equipe. A personalidade alegre e sociável de Paddy o torna um fator importante para manter o vestiário motivado.
Ele joga futebol com pura alegria, transformando cada partida em uma atuação inspiradora. A carreira de Mulligan continuou a florescer quando ele se transferiu para o Crystal Palace e o West Bromwich Albion. Mas talvez seu amor pela bola redonda nunca tenha acabado. Depois de pendurar as chuteiras, Mulligan não optou por descansar. Ele retornou à sua terra natal, a Irlanda, e se tornou um especialista em futebol e um comentarista de prestígio. Seu vasto conhecimento e senso de humor inato o ajudaram a conquistar o coração do público no rádio e na televisão. Sua vida sempre foi repleta de risos e otimismo, assim como sua personalidade generosa em campo. Mulligan é a prova de que a paixão pode se transformar de muitas formas diferentes. Hoje, aos 79 anos, Paddy Mulligan ainda é uma figura respeitada no futebol irlandês. Um contador de histórias espirituoso que sempre guarda no coração um amor ardente pelo Chelsea e pelos tempos de glória do passado. John Hollins, o homem sem pulmões, desempenhou um papel fundamental no meio-campo do Chelsea. Com 40 jogos e 6 gols na temporada 70-71, Hollins foi o motor incansável que impulsionou o jogo da equipe. Trabalhou incansavelmente, presente em todos os pontos críticos do campo, tanto bloqueando quanto iniciando ataques. Seu sorriso constante e sua atitude profissional exemplar o tornaram o jogador mais querido em Stamford Bridge. Hollins era a combinação perfeita de talento e virtude, um exemplo brilhante a ser seguido por todos os jovens jogadores. Após uma carreira brilhante que abrangeu 2 décadas e quase 600 jogos pelo Chelsea, Hollins continuou sua trajetória no futebol como treinador, comandando o próprio Chelsea e, posteriormente, o Swansea City. Sua vida sempre esteve intimamente ligada à bola, e ele foi condecorado com a Ordem do Império Britânico, MBE, por seus serviços ao futebol inglês. Hollins viveu uma vida plena de serviço, mantendo sempre laços estreitos com seu antigo clube e sendo um embaixador exemplar. Ele era um símbolo de perseverança e de um amor leal pela camisa azul. No entanto, as leis da vida, do nascimento, da velhice, da doença e da morte não poupam ninguém. Em 14 de junho de 2023, John Hollins faleceu aos 76 anos. Sua morte foi uma grande perda para a família Chelsea, mas o legado de um capitão exemplar e um cavalheiro em campo será perpetuado para sempre. Keith Weller, um meio-campista de 24 anos, foi um dos jogadores mais dinâmicos e modernos de sua geração. Com 36 partidas e 13 gols, uma marca impressionante para um meio-campista, Weller era um lateral direito formidável. Ele tinha velocidade, técnica e uma capacidade de finalização versátil. Weller não tinha medo de experimentar coisas novas, desde seu estilo de jogo até seu senso de moda. Ele ficou famoso por usar calças justas brancas quando jogava pelo Leicester mais tarde. Ele era a personificação da não convencionalidade, do desejo de afirmar sua própria individualidade. Após o sucesso no Chelsea, Weller se transferiu para o Leicester City, onde se tornou uma lenda, antes de se mudar para os Estados Unidos para jogar e se estabelecer. Na terra das estrelas e listras, ele continuou sua carreira como treinador e construiu uma nova vida. A vida de Weller foi uma jornada de constante movimento e superação de novos desafios. No entanto, o destino o desafiou com outra dura batalha fora de campo. Ele sofreu de um câncer raro, mas o enfrentou com o mesmo otimismo e coragem com que jogava. Contudo, o milagre não aconteceu. Em 13 de novembro de 2004, Keith Weller faleceu em Seattle, aos 58 anos. Ele morreu jovem, deixando os fãs de luto por um talento brilhante e uma personalidade forte. Alan Hudson era um verdadeiro artista naquele time. Com apenas 19 anos na temporada 70-71, Hudson era um maestro talentoso com 34 jogos disputados. Possuía um pé esquerdo mágico, visão tática inata e passes que destroçavam a defesa adversária. Hudson jogava como se estivesse passeando, cheio de improvisação e orgulho. Era como uma estrela do rock perdida em campo, representando a talentosa, mas também rebelde, geração jovem de Londres dos anos 70. Mas o talento muitas vezes vem acompanhado de contratempos. A vida posterior de Hudson foi uma série de altos e baixos trágicos. Lesões persistentes, conflitos com treinadores e um estilo de vida dissoluto o impediram de alcançar o auge que merecia. A maior tragédia aconteceu quando ele sofreu um terrível acidente de carro após a aposentadoria, que quase o matou e o obrigou a se submeter a dezenas de cirurgias, convivendo com dores físicas persistentes pelo resto da vida.
Hudson tornou-se um homem atormentado, escrevendo livros para expressar seus sentimentos e às vezes relembrando com amargura sua carreira incompleta. Hoje, aos 73 anos, Alan Hudson ainda vive e luta contra as sequelas de suas lesões, um gênio decadente carregando consigo a tristeza de uma era de ouro perdida. Charlie Cook, o príncipe da Escócia do Chelsea, era o homem que detinha a chave da magia. Aos 28 anos, Cook era um mestre do drible. Na temporada 70-71, com 31 jogos, foi ele quem desestabilizou as defesas adversárias, criando momentos explosivos. Foi Cook quem deu a assistência para o gol de Osgood na final da FA Cup do ano anterior e continuou sendo uma fonte de inspiração na Recopa Europeia. Ele jogava com tanta malícia e alegria que encantava a todos sempre que entrava em campo. Após deixar a Inglaterra, Charlie Cook escolheu os Estados Unidos como seu destino e construiu um legado tão grandioso quanto sua carreira como jogador. Ele é cofundador do mundialmente famoso método de treinamento Coerver, especializado em treinamento técnico para jovens jogadores. De artista do futebol, Cook se transformou em um grande professor, inspirando e transmitindo habilidades para milhões de crianças ao redor do mundo. Sua carreira pós-futebol foi brilhante e sustentável, demonstrando uma profunda mentalidade futebolística. Hoje, aos 82 anos, Charlie Cook ainda vive uma vida saudável nos Estados Unidos, respeitado como um professor do futebol, que transmitiu a magia de seus pés para a próxima geração. Peter Osgood, o Rei, é a estrela mais brilhante no céu de Stamford Bridge. Aos 23 anos, Osgood é a personificação da perfeição. Alto, bonito, com técnica impecável e uma capacidade letal de marcar gols. Com 5 gols na Recopa Europeia e 27 jogos disputados, ele é o terror de todas as defesas europeias. Osgood não apenas marca gols, ele brilha. É um símbolo de glamour, um ídolo da juventude, alguém que vive a vida de uma verdadeira estrela, com bebidas fortes, carros de luxo e rodeado de mulheres. Mas como muitas estrelas de sua época, a vida longe dos holofotes não foi fácil para Osgood. Ele experimentou os altos e baixos dos negócios, administrando um pub e às vezes lutando para recuperar a sensação de ser idolatrado como antes. No entanto, o amor dos torcedores do Chelsea nunca se apagou. Ele sempre foi o rei quando retornava a Stamford Bridge. Sua generosidade e sorriso encantador permaneceram com ele até os últimos anos de sua vida. Contudo, o destino reservou um fim dramático para o rei. Em 1º de março de 2006, enquanto participava do funeral de um parente, Peter Osgood faleceu repentinamente de um ataque cardíaco aos 59 anos. Ele desmaiou durante o funeral, uma partida repentina que chocou todo o mundo do futebol. Suas cinzas foram enterradas sob a marca do pênalti no Shed End, para que ele fosse para sempre parte da alma deste estádio. David Webb era um herói em jogos decisivos. Na temporada 70-71, com 25 anos, Webb desempenhava o papel de peça tática fundamental. Podia jogar como zagueiro, lateral direito e, quando necessário, estava pronto para avançar e atuar como atacante. No jogo de ida da final da Recopa Europeia daquele ano, Webb marcou o gol decisivo contra o Real Madrid. Não possuía a técnica apurada de Hudson ou Cook, mas tinha determinação e um charme peculiar com a rede adversária. Webb era o tipo de jogador para momentos de vida ou morte, alguém que sempre aparecia na hora e no lugar certos para salvar a equipe. A carreira de Webb após os gramados foi tão vibrante quanto seu estilo de jogo. Ele passou pelo Queen's Park Rangers, Leicester City, Eanas e em seguida tornou-se treinador. Retornou ao futebol para comandar o Chelsea por um breve e turbulento período em 1993, demonstrando uma personalidade forte e não se esquivando de confrontos com a mídia. Sua vida após o futebol foi a de um homem simples e direto, um empresário do ramo imobiliário e alguém que sempre dizia o que pensava. Embora não tão esculpido quanto Osgood, David Webb permanece uma parte indispensável da história no coração dos torcedores de longa data. Hoje, aos 79 anos, David Webb se aposentou para viver uma vida tranquila, mas seu nome sempre é mencionado quando se fala das noites gloriosas em Atenas ou Old Trafford. Tommy Baldwin era o homem que aceitava ser o pano de fundo sombrio para que Osgood pudesse brilhar. Na temporada de 1970-71, aos 25 anos, Baldwin recebeu o apelido de A Esponja, por sua capacidade de absorver pressão e agir como uma muralha. Ele corria incansavelmente, lutava pela bola e criava espaço para seus companheiros de equipe. Baldwin não marcou muitos gols,
mas sua dedicação foi o catalisador do jogo ofensivo do Chelsea. Ele representava o trabalhador silencioso que estava disposto a sacrificar seu próprio ego pelo bem da equipe. Após deixar o Chelsea, a vida de Baldwin não foi um mar de rosas. Ele vagou por times menores, enfrentou dificuldades financeiras e uma vida comum, depois que o brilho da fama se apagou. Baldwin não tinha a mesma riqueza ou fama de alguns de seus companheiros de equipe, mas sempre manteve um amor puro pelo futebol. Frequentemente aparecia em eventos do clube com um sorriso gentil e humilde. No entanto, a jornada do dedicado esponja chegou ao fim no início deste ano. Em 22 de janeiro de 2024, Tommy Baldwin faleceu aos 78 anos após uma longa doença. Sua partida, embora prevista pela idade, deixou um silêncio triste, lembrando-nos do valor dos sacrifícios silenciosos que a história às vezes esquece. Peter Houseman, o cruzador dos Blues. Na temporada 70-71, Houseman, com 25 anos, era um ponta esforçado, frequentemente criticado pela torcida local por seu estilo de jogo menos vistoso que o de seus companheiros. No entanto, poucos sabiam que Houseman era um dos jogadores mais eficientes da equipe. Ele tinha cruzamentos imprevisíveis e gols importantes de longa distância. Houseman era introvertido, gentil e extremamente sensível. Dedicava-se silenciosamente, suportava as críticas em silêncio e brilhava quando o time precisava dele. Após deixar o Chelsea em 1975 para jogar no Oxford United, Houseman começou a construir uma sólida carreira e participou de diversas atividades beneficentes, ajudando a comunidade. Era um homem de família gentil e benevolente. Parecia que a vida o recompensaria com paz após anos de pressão, mas uma terrível tragédia o atingiu. Na fatídica noite de 20 de março de 1977, enquanto dirigia para casa com sua esposa, o carro em que estavam se envolveu em um trágico acidente. Peter Houseman e sua esposa faleceram, deixando órfãos pequenos. Ele morreu aos 31 anos, a idade mais bela da vida. A morte de Houseman é uma ferida dolorosa na história do Chelsea, um lembrete cruel da impermanência da vida humana. Seu legado não se resume apenas a gols, mas também ao tormento eterno de um talento e uma bela personalidade que foram arrancados de nós tão cedo.